Eu entendo que as pessoas precisam enxergar um caminho e terem autonomia para definir como vão atingir este destino. E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje eu vou dividir com vocês os 10 princípios de gestão que eu sigo. Os 10 princípios que me guiam na gestão da minha própria equipe e que me orientam já há muitos anos. Mas antes de eu começar, não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e ativa o sininho, porque vai ter muito conteúdo interessante por aqui e você não pode perder. Então não esquece, te inscreve, aciona o sininho, curte aí e compartilha, que isso vai nos ajudar a distribuir esse conteúdo cada vez para mais pessoas. Então vamos lá, deixa eu falar para vocês um pouquinho desses 10 princípios que me orientam na gestão da minha equipe de trabalho. E como eu disse antes, é algo que eu já persigo há pelo menos 10 anos, assim, e vem muito do entendimento, à medida que eu comecei a me conectar com cada vez mais empresas, comecei a entender aquilo que funcionava e o que não funcionava, resultado também dos estudos que eu fiz, dos livros que eu publiquei, dos mais de 8.000 gestores que eu já tive a oportunidade de treinar no programa Líder Comunicador, e isso acabou resultando numa orientação para mim, né, que eu escrevi já há algum tempo. Não cheguei a publicar sobre isso, porque também esses princípios orientadores, eles não são válidos para todo mundo, cada um tem que encontrar os seus, cada um tem que encontrar dentro da cultura da empresa aquilo que faz mais sentido, dentro do perfil da equipe. Agora, eu basicamente sempre trabalhei com equipes criativas, ou em agência de comunicação, ou no processo de consultoria. Então, aquilo que vale para mim pode não valer para todos os gestores, mas se servir para te inspirar, principalmente você que é gestor de uma área de recursos humanos, que é gestor de marketing, que é gestor de comunicação, é para você que eu quero direcionar esse conteúdo, porque provavelmente alguns desses itens vão poder te ajudar aí na gestão da sua equipe também. E eu diria basicamente desses 10, os 6 primeiros têm a ver com gestão de tarefas, os outros 4 têm a ver com gestão de pessoas. Claro que eles se fundem, mas eu vou começar com o primeiro. E o primeiro é um guia muito forte para mim, que é contratar especialistas. Ou seja, eu busco sempre contratar pessoas que naquilo que elas se predispõem a fazer, sejam sempre muito melhores do que eu nisso. Então, se eu preciso de alguém de arte, se eu preciso de alguém de marketing digital, se eu preciso de alguém de atendimento, eu preciso buscar pessoas que sejam muito capacitadas naquilo que fazem. Gente que eu aprenda com essas pessoas, que saibam muito melhor do que eu executar aquilo que se predispõe a fazer. Não abro mão de contratar especialistas, contratar gente sênior, porque todos os outros princípios se adaptam ou se adequam a essa premissa essencial de ter especialistas. E aí eu vou agora para o segundo, vocês vão entender o encadeamento. O segundo princípio norteador aí da minha gestão é orientar o início do trabalho, nunca controlar o meio e jamais entrar para validar o final. Ou seja, se nós temos uma tarefa, se nós temos um desafio para cumprir, eu participo com o time do início, da origem da ideia, da origem da construção, não do final. E não fico controlando o meio. Eu entendo que as pessoas precisam enxergar um caminho e terem autonomia para definir como vão atingir este destino. E elas não precisam de um mapeamento constante, de microgestão ao longo dessa trajetória, e muito menos que elas recebam a tarefa, preparem essa tarefa e venham para mim quando ela chega ao final. E nesse final eu vá fazer mudanças, dar orientações. Isso produz retrabalho, e retrabalho é extremamente frustrante e desengajante. E lá no final eu vou falar um pouco mais, porque eu também tenho um princípio relacionado a retrabalho. O terceiro, confiar nas entregas. Eu preciso saber que depois dessa orientação inicial, né, que a gente fez juntos, que a gente trabalhou em time, a entrega final do profissional vai ser efetiva. E eu acredito muito nisso. Nem sempre essa entrega é 100%. Mas isso é, de certa forma, é o preço de não fazer a microgestão.
Nem sempre a entrega final vai ser perfeita, 100%, mas como eu contratei um especialista, como eu confiei nele, como eu apropriei, como eu dei autonomia para essa pessoa trabalhar, eu não posso também, né, salvo esse trabalho realmente tem um grau de ineficiência alto, eu não posso reformar, porque eu tenho que compartilhar, e esse é o quarto item, compartilhar os riscos. Ou seja, se a pessoa assumiu essa tarefa para si, baseada numa orientação inicial, e ela é uma especialista, essa pessoa também tem que estar ciente dos riscos que o trabalho dela vai gerar a partir dali. Se ele for excelente, zero risco. Se ele não for tão bom assim, riscos que essa pessoa vai ter que assumir, lidar com eles e retrabalhar depois se necessário for. Quinto ponto. Complacência com erro e intolerância com a mediocridade. Sabe o que é muito curioso? Nesses 64 diagnósticos de comunicação que eu já fiz e contando aí, porque temos já mais um agendado pela frente, o 84º aí já está agendado, o 85º, aliás, já está agendado. Muitas empresas são intolerantes com o erro e complacentes com a mediocridade. Ou seja, elas sustentam problemas recorrentes que acontecem várias vezes em sequência e não focam na solução deste problema original. Elas, portanto, acabam procurando culpados quando acontece um erro, são intolerantes e punitivas aos culpados destes erros, mas aceitam a mediocridade. E eu acho que isso tem que ser absolutamente contrário. O erro é o custo do aprendizado. Se eu quero uma equipe que assuma riscos, se eu quero confiar nas entregas, se eu quero evitar a microgestão e focar na qualidade do produto final, eu preciso ser absolutamente complacente com o erro, mas intolerante com a mediocridade. Então, se houve alguma falha, essa pessoa recebeu toda essa autonomia, recebeu toda essa confiança e falhou constantemente, né, ou frequentemente nos mesmos problemas, não se desenvolveu a partir deles, não se desenvolveu a partir dos erros cometidos, porque sim, a gente valoriza demais os sucessos. Os sucessos, de certa forma, são um indutor e a gente é avaliado pelos acertos que tem, mas ninguém cresce somente com os acertos, a gente cresce com os erros. Pessoas que têm uma carreira ascendente, que crescem na empresa, gestores principalmente, eles vêm, né, eles crescem mais rápido porque são pessoas que aprendem com os erros e não os repetem. Então isso é fundamental, né? O aprender com o erro é extremamente importante para o crescimento da pessoa. Ou seja, né, portanto, não há problema em errar. Há problema em insistir nos erros. E isso leva a gente à mediocridade. Portanto, absoluta intolerância, mediocridade e complacência com o erro. Próximo item, zero retrabalho. E aqui esse é o último item dos 10 relacionado especificamente à gestão das tarefas. Retrabalho, como eu disse antes, é extremamente desengajante, é extremamente frustrante para as pessoas. Ela destrói o ímpeto de eu continuar me desafiando, de eu continuar buscando crescer. Portanto, ele precisa ser combatido. Eu tenho mais ou menos uma regra que é o seguinte: o mesmo problema 2 vezes merece uma tratativa imediata. Ou seja, problema novo é acolhido e é sempre bem-vindo porque a gente tem uma oportunidade de crescer. Agora, se este problema acontece novamente pela 2ª vez e produz retrabalho, ele certamente, se não for tratado agora, na sua 2ª incidência, ele acontecerá pela 3ª, pela 25ª e pela 100ª vez. Nós precisamos ser absurdamente intolerantes com o retrabalho e atacá-lo na 2ª vez que é percebido o mesmo problema, porque senão ele irá crescer. E aí vamos para os itens mais relacionados à gestão de pessoas. Como resultante desses 6 primeiros itens, eu acredito muito, 7º item, no feedback sincero e na escuta constantes. Procuro praticar aquilo que eu ensino, aquilo que eu trabalho aqui com vocês. Feedback constante, com muita sinceridade, com muita verdade, sem perder a afetividade, claro,
sem entender que as pessoas, sem deixar de entender que as pessoas são diferentes e precisam de diferentes abordagens ao feedback. Eu procuro construí-lo sempre através de pergunta, né? Então eu acredito que uma pergunta é muito mais potente do que uma afirmação. A pergunta chega em lugares que as afirmações não conseguem chegar, são muito mais potentes para a reflexão, porque melhor do que eu contextualizar, né, esse feedback. E aí, claro, há técnicas de fazer feedback, não que eu as descarte, mas sempre uma introdução para marcar aquela técnica de feedback que é o momento, a ação, a reação, né, as consequências e a atitude de mudança, o acróstico marca, ele se adapta melhor se ele for todo construído em cima de pergunta e não em cima de afirmação. Deixar a pessoa, fazer com que a pessoa reflita e olhe para si mesma. E aí, claro, se eu preciso fazer alguma intervenção pontual, afirmativa, ela vai ser, via de regra, brutalmente sincera. Mas jamais deixar de ouvir a equipe, até porque como eu trabalhei em alguns outros conteúdos, a nossa capacidade de escuta está diretamente relacionada ao nosso poder de influência. 8º item, fazer o que comunico. Vocês já ouviram certamente eu dizer a frase, né? Muito mais importante do que a empresa comunicar aquilo que faz é fazer o que comunica. E quem faz o que a empresa comunica, essencialmente, são os líderes, são as atitudes dos líderes. Então, uma atitude comunicante que revele coerência, né? que critérios de gestão que demonstrem equidade e uma atitude, né? que mostre que aquilo que eu falo é sustentado na prática, vejo como fundamental. E eu sempre peço para a minha equipe sinalizar em todo momento, se alguma vez demonstrar incoerência, isso deve ser dito, isso deve ser comunicado, eu peço que eles me comuniquem isso. 9º item, pet projects. Ou seja, cada colaborador, cada membro do time tem que ter um projeto de estimação. Tem que ter metas pessoais, tem que ter objetivos e projetos que ele queira desenvolver. Não só aqueles que a empresa determina ou que a área determina que ele faça, ele precisa encontrar um tempo, uma oportunidade para desenvolver projetos que ele queira fazer, que o enriqueçam como profissional e que, claro, contribuam para a empresa. Então eu sempre peço no início de cada ano, né, que todo mundo apresente uma proposta de pet project e encorajo e procuro garantir o tempo, normalmente um dia por mês pelo menos, para que a pessoa consiga rodar esses pet projects. E curiosamente, assim, as entregas finais são sempre excelentes. Eu sempre me orgulho muito daquilo que as pessoas produziram porque elas queriam produzir. Eu vejo a excelência empregada ali. E isso cria, obviamente, cada vez mais sinergia entre o grupo e cada vez mais sinergia com os projetos da empresa aos projetos pessoais dos indivíduos. E por fim, 10º princípio. Nada engaja mais do que vencer. Nada. Nada engaja mais do que o time conquistar uma vitória. E essa vitória precisa ser celebrada. A gente tem campanhas na empresa, a gente tem projetos, a gente tem remuneração variável, a gente tem desafios, não só nesta empresa em que eu estou agora, mas ao longo da trajetória, isso sempre foi uma realidade. No entanto, aquilo que faz com que as pessoas queiram sempre mais, produzam mais e melhor, se conectem enquanto time, é a vitória. E o gestor tem que proporcionar meios para que esta vitória aconteça. Meios para que o time encontre o sucesso em conjunto. Porque, como eu já falei algumas vezes, o trabalho em equipe é a principal experiência do colaborador ou é o principal elemento do employee experience. O trabalho em equipe. E se esse trabalho é vencedor, então teremos sempre uma equipe altamente comprometida, altamente engajada, que tem o propósito no coração e a estratégia na cabeça. É função do gestor, e essa talvez seja a mais importante, já que lá no início eu contratei especialistas, ajudá-los, os caras, a vencerem. Ajudar essas pessoas a vencerem. Ajudar essas pessoas a encontrarem a melhor versão de si mesmas para que elas consigam realmente transformar a realidade da empresa. E se você gostou desse conteúdo, por favor, compartilha, multiplica, marca as pessoas que você entende que precisam saber disso,
que precisam ouvir essa mensagem, porque isso certamente vai nos ajudar a disseminá-la cada vez mais. Então, não deixe de fazer isso. Temos também um grupo no Telegram. Segue lá no Instagram. No Instagram a gente tem todos os contatos, não só aqui do canal do YouTube, mas está aqui, ó. Dá uma olhada, a gente tem muito mais conteúdo aqui nesse canal, tem conteúdo exclusivo no Telegram, tem o Insta também. Não deixe de seguir, de compartilhar e mais uma vez, se gostou do conteúdo, se inscreve aí e clica no sininho. Um grande abraço e até breve.